Olha, slide 187. Nós, assim, deixa eu logo lhe avisar uma coisa. Nós só teremos mais 2 quartas teológicas esse ano, tá? Então, mais 2 quartas-feiras para frente. A quarta-feira, 25 de dezembro, e a quarta-feira, 1º de janeiro, nós não teremos culto aqui, tá? Então, já se organize. Vai ser amplamente divulgado, já a partir desse domingo, no vídeo e tudo mais. Mas como você é um frequentador fiel da quarta-feira, você precisa de prioridade de informação, tá? Então, nós teremos mais 2 quartas, aí dia 25 e 1º nós não teremos. Aí no mês de janeiro, nós teremos culto de oração. Não será quartas teológicas. Será o culto de oração para orarmos pelo ano. Não vai ter a comidinha. Então, sinto lhe informar, lhe dar essa notícia triste. Mas, a partir de fevereiro, nós continuamos o projeto. Tá certo? Então, o meu objetivo, eu estou planejado para terminar o capítulo 6 hoje. E nas próximas 2 quartas, terminar o capítulo 7. Aí a gente vai parar para esse período de recesso. Em fevereiro, a gente pega o capítulo 8 e vai embica até o final da carta. Tá bom? Então, assim, o que acontece? É importante você já ir sabendo disso, você vai ser lembrado para se programar. Tá bom? Então, próxima quarta-feira, ainda temos quartas teológicas. Na outra quarta, ainda temos quartas teológicas. Aí vem o 25, que é o dia do Natal. O culto vai ser em casa com a família. E o dia 1º, o culto vai ser em casa com a família ou passeando com a família, como você preferir. Tá? Vai pegar o feriado e vai aproveitar com a família. Aí, em janeiro, a partir da 2ª quarta de janeiro, haverão 4 cultos que serão no formato culto de oração, mais voltado para orarmos pelo ano. A partir da 1ª quarta de fevereiro, voltamos o projeto das quartas teológicas. Tá? Nesse período de janeiro, eu estarei de férias, à exceção da última semana. Então, orem por mim, tá? Porque eu tenho um desafio muito grande pela frente. Vou estar na beira da praia, comendo peixe frito. Então, assim, orem, eu preciso muito da capacitação do Espírito para comer só um peixe. Não, na verdade, assim, quando vai chegar nessa época do ano, porque você olha para mim, você convive com o seu pastor e você sabe, eu sou bastante ativo, né? Eu sou acelerado. Sou gordo, tenho 43 anos, mas sou acelerado. Não tem esse nhenhenhê, não. Só que quando vai chegando no final do ano, amiga, a bateria começa a dar o sinal. Então, aí é um indicativo que as férias são indispensáveis para poder recarregar. Aí eu já entrei nesse processo, então a bateria já está... Sabe quando você recebe o aviso, está em menos de 20%? Pronto, eu já recebi o aviso, mas aí esses 20% dá para terminar o ano. Aí a partir de janeiro a gente vai. Então, aí a partir de fevereiro, na última quarta de janeiro eu já estou aqui, nessa quarta de oração, já vou estar trabalhando, mas as quartas teológicas só começam na 1ª quarta de fevereiro. Ok? Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Então, vai ser mais divulgado e mais. Mas para vocês, eu achei que já precisava dizer para vocês se organizarem. Então, vamos lá. Nós vimos que no capítulo 6, Paulo começa a falar sobre um segundo benefício da justificação. No capítulo 5, na primeira metade, ele falou sobre o primeiro benefício, que é a amizade com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E ele mostra a esperança que isso nos dá. Ele mostra a certeza que a gente pode ter. Porque se quando a gente era inimigo, Deus veio atrás da gente, imagina agora, como amigo, se nós não temos a certeza da vida eterna. Então, ele vai trabalhar isso na primeira metade do capítulo 5. Na segunda metade do capítulo 5, ele vai abrir um grande parênteses, que vai ser
um fundamento teológico importantíssimo para tudo que ele vai falar em seguida. Qual é esse parênteses teológico que ele vai fazer? Ele faz uma comparação entre a obra de Adão e a obra de Cristo. Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim, por causa disso, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele trabalha mostrando que todos estavam solidários com Adão naquele momento, então Adão não pecou sozinho. A humanidade inteira pecou com Adão. E Adão deixou para nós uma herança de condenação e uma herança de natureza pecaminosa. Mas aí ele vai mostrar que a obra de Cristo foi muito maior. Né? Porque Cristo promove o perdão do pecado de Adão e do pecado que todos os outros vão cometer, todos aqueles que creem no seu nome. E aí, resultado, a partir dali está estabelecido um dualismo, que vai ser a base de tudo que ele vai dizer na frente, vai dizendo a partir do capítulo 6. Que dualismo é esse? Existem duas eras, existem dois tipos de gente. Existe quem está em Adão e quem está em Cristo. Quem está em Adão é o velho homem, quem está ainda no velho homem. Quem está em Cristo não é mais o velho homem, agora é o novo homem. No reino de Adão impera o pecado e a morte, no reino de Cristo impera a justiça e a vida. Amém? E aí, resultado, ele vai encerrar dizendo no final do capítulo 5, que a lei ela foi introduzida para ressaltar o pecado, mas abundou o pecado, superabundou a graça, mostrando que a lei deixa o pecado ficar evidente, mas a lei também deixa evidente o perdão. E aí o que acontece? No capítulo 6 ele começa com a seguinte pergunta: e então, já que o pecado ele exalta a graça, vamos pecar mais para a graça aumentar? E aí ele vai elaborando a questão. Não, por que não? Porque nós estamos pela fé unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. E houve uma coisa que dramatizou isso para toda a igreja. Qual foi a coisa? Fala-me, Jesus, me ajude. Começa com ba e termina com tismo. E o batismo mostrou isso para todo mundo. Paulo vai falar sobre isso, tá? Ele vai dizer que quando a gente mergulhou, significa que pela fé a gente morreu com Cristo na cruz. O velho homem foi crucificado com ele. E quando a gente estava lá embaixo da água, a gente foi enterrado com ele. Mas quando a gente saiu da água e respirou, a gente ressuscitou com ele. Obviamente, não é que isso aconteceu no momento do batismo. Isso aconteceu no momento que você creu. Mas o batismo é a ordenança que simboliza essa realidade espiritual. Então, o que acontece? O que Paulo vai dizer: olha, meu amigo, você não pode vir com essa lógica ridícula de cabra safado, que eu vou pecar mais para a graça ser aumentada. Por quê? Porque você foi batizado. Se você foi batizado, significa que você creu. Se você creu, o velho homem morreu. Então você não pode mais viver no pecado. Pecado é coisa do velho homem, de quem está em Adão, de quem está na antiga era. A nova vida, a vida com Cristo, é uma vida da justiça, da santificação, de fazer a vontade de Deus. A gente viu quarta-feira passada que existe em todo o discurso de Paulo também uma consideração importante sobre a questão do dualismo de duas eras. O que é isso? Paulo considera, assim como todo o resto do Novo Testamento, que o reino de Deus já chegou, mas ainda vai chegar. Então ele já foi inaugurado com Cristo, mas só vai ser plenamente estabelecido quando Jesus voltar. Consequentemente, isso também é na vida da gente. O reino já chegou, você já é nova criatura. Você já é santo. Você já é novo homem, amém? Ou nova mulher. Mas, como não chegou totalmente, o velho homem, de vez em quando, quer perturbar. Ainda existe o pecado querendo assumir o controle. E aí o mesmo Paulo que diz, você morreu para o pecado, ele vai dizer, morram para o pecado, mais na frente. E aí você diz, mas como assim, eu já morri, ele está mandando morrer? Porque é exatamente isso. É uma realidade estabelecida, mas não totalmente,
Por isso, mesmo já sendo santo, eu tenho que me santificar. Por isso, mesmo já sendo morto, eu tenho que morrer. Todos os dias. Mortificar, né? Essa expressão, que é uma expressão que acontece na literatura paulina bem significativamente. Você tem que ir matando o velho homem que já morreu. Deu para entender? Ou seja, é como se tivesse um zumbi aqui com você. Eu assisti essa semana o filme A Múmia de 2017. Um que é com Tom Cruise. Você já viu. Diga-se de passagem, um filme horrível, ridículo. Muito ruim, eu pelo menos achei. Mas assim, filme que eu não gosto, eu só assisto umas 5 vezes. Os que eu não gosto, pergunta a Débora. Os que eu gosto, eu assisto umas 30. O mesmo filme, Débora faz, de novo? Né? Então, por isso que eu não alugo o filme, eu compro, porque para mim vale a pena, porque eu assisto várias vezes. Então, eu estava assistindo, acho que pela 3ª vez, e aí vendo lá, né, aquele zumbi, aí que o cara passa com o carro, arranca metade, mas a metade de cima fica ainda se mexendo, não sei o quê. Então, parece que a gente vive isso, né? Você matou o velho homem, mas ainda tem aquele zumbi, o defunto querendo se mexer. Aí você arranca a perna do velho homem, mas com a outra perna ele ainda quer ser saci pererê. Aí você arranca a segunda perna e o velho homem ainda quer se arrastar com os braços. E assim vai. E parece que a luta da gente, a vida da gente é essa constante batalha, né? Então, o que é que acontece? Nós fizemos um parênteses, tá? Mostrando que o texto de Paulo, citando o batismo, ele também estabelece elementos importantes para a teologia bíblica do batismo, e por isso a gente abriu um parênteses para falar sobre o batismo, né? Nós vimos que o texto de Paulo deixa claro que batismo é só para discípulos que têm condição de crer, porque ele simboliza uma realidade que aconteceu, de morte e ressurreição, junto com Cristo pela fé. Quem não tem condição de fé não pode ser batizado. E ele também estabelece a realidade de que batismo de verdade é só por imersão, só mergulhando, porque não tem absolutamente nenhum sentido você dizer que molhar a cabeça de alguém simboliza a morte e enxugar a cabeça com a toalha simboliza a ressurreição. Então fica, digamos assim, um tanto quanto fora de questão, né? A galera que vem da presbiteriana aí, e tal, e coisa e tal, né? Então, né, e tal, essa, né? Né? É isso aí. Então, quem tem as raízes, origens presbiterianas e tal. Mas, enfim, a partir agora do verso 6 e 7, eu procurei olhar no YouTube para lembrar onde eu parei, só que não está ainda lá o episódio de quarta passada, e eu não me lembro de onde eu parei exatamente. Mas aí eu vou fazer daqui mesmo e vamos lá, tá? Então, continuando essa ideia, Paulo vai dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi o quê? Justificado do pecado. Então, quando Paulo fala que quem morreu foi justificado do pecado, que o velho homem morreu, isso aqui eu me lembro que eu já falei quarta passada, isso implica 2 sentidos. Implica um sentido jurídico, ou seja, o velho homem debaixo do pecado, sob o domínio da morte, esse velho homem morreu. Você não está mais debaixo da lei do pecado. Você está debaixo da graça do Senhor. Você não tem mais condenação sobre você, amém? Então, esse homem morreu. Mas isso também tem um sentido moral. Essa mudança de status penal precisa afetar a nossa prática de vida. Eu sou justificado pela fé, mas preciso me justificar na prática, ou seja, me tornar cada vez mais justo. Então, essa é a essência do que Paulo fala. E aí tem um texto que nos ajuda a entender bem esse drama de você que já morreu, mas que ainda tem que morrer. Colossenses 3, 9 e 10. Olha o que o texto vai dizer. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Não mintam uns aos outros. Então preste atenção. Paulo diz: olha, vocês já morreram. Não, vocês já se despiram do velho homem. Paulo agora usa uma metáfora de roupa, né?
como se tivesse a roupa do velho homem, ele diz, vocês já tiraram essa roupa e que vocês já vestiram a roupa do novo homem. Então ele estabelece, vocês já mudaram de status. Vocês deixaram de ser velho homem e se tornaram novo homem, amém? Isso já aconteceu, mas ao mesmo tempo, ele diz, não mintam. Se ele está dizendo não mentir, para não mentir, ele está partindo do princípio que vez por outra a gente mente. Você consegue perceber? Então a ideia aqui não é, tipo, você olhar, eita, eu já me despido. Quem já se despiu do velho homem abandonou as práticas antigas. Quem se revestiu do novo homem abraçou as práticas novas. Então eu não sou novo homem, porque de vez por outra eu pratico uma prática antiga. Não é essa a ideia. Eu sou novo homem. Mas como não está tudo do novo homem estabelecido em mim, eu preciso lutar para viver como novo homem. Então essa é a lógica do negócio. E aí, tanto é que ele vai dizer assim, o qual está sendo o quê? Renovado. Engraçado, ele diz, você já se vestiu do novo homem, você já é o novo, mas está sendo renovado. Então parece que a roupa não se veste toda de uma vez, né? Parece que você, na vida, você está vestindo essa roupa do novo homem. Tá? E aí, queridos, é como se ele estivesse dizendo que, assim como a cruz matou o corpo de Cristo, o nosso corpo, enquanto veículo para o pecado, precisa ser morto na cruz também. Em outras palavras, ele está dizendo, você já morreu, então morra. Então, seus olhos precisam morrer na cruz. Aquele olhar imoral, o olhar invejoso, que não consegue se alegrar com a vitória do outro, o olhar de desprezo sobre as pessoas que você não gosta. Então, seus olhos precisam morrer, para você começar a olhar como um novo homem. Seus lábios precisam ser mortos na cruz. Aquele falar mal dos outros, fazer comentários maldosos nos corredores da igreja, viver reclamando da vida. Não pode. Isso é lábio de velho homem, de velha mulher. Tudo reclama. Não perde uma oportunidade para falar mal de alguém. Não. Seus lábios precisam ser crucificados. Eles morreram. Seus ouvidos precisam ser mortos na cruz também. Não dar ouvidos a comentários maldosos. Porque tem um detalhe. Às vezes a gente esquece que o fofoqueiro só fofoca se tiver quem escute. Então, por exemplo, Luiz, se de repente, não é o seu caso que você dirige direitinho. Tem umas pessoas que gostam de correr um pouco mais, algumas. Não sei. Mas vamos imaginar que de repente você está lá e tal, e aí ultrapassou, aí o guarda faz encosta, aí você encosta, o guarda chega lá, e o guarda diz, pois é, né, você sabe, infração, multa, ponto na carteira, né, aquele papo, né, você conhece, né, aquele papo, mas eu quero lhe ajudar. Né? Mas você sabe, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Aquelas conversas, né? Aí, não é o caso de Luiz, que ele é um crente, não faz isso. Mas vamos supor que no momento de fraqueza ele vai e diz assim, não, tá certo, quanto é que você quer? Aí o cara diz, não, me dê 50 conto aí que tá beleza. Aí ele, pá, dá 50 conto. Né? Quem pecou? O guarda ou Luiz? Os dois. Naquele momento houve o corrupto e o corruptor, correto? Então presta atenção, não adianta você dizer somente que não fala mal dos outros, mas se você ouve quem fala mal dos outros. Então você também precisa começar a ter coragem para chegar lá e cortar o mal pela raiz. A pessoa chega e fala, não, peraí meu irmão, peraí, vamos fazer o seguinte, você está preocupado com fulano? Olha ele ali, fulano, vem aqui. Você está entendendo? Vamos conversar com ele. Vamos lá resolver. Peraí, você está chateado com fulano? Vá falar com ele, você é um crente. E a Bíblia diz que se alguém lhe está lhe devendo, se alguém fez uma coisa contra você, você tem que ir lá para conversar. Se ele não quiser lhe ouvir, leva uma testemunha. Né?
Se alguém pecou contra você, é assim que você deve proceder. Você veio falar comigo por quê? Você quer minha ajuda para eu ir com você lá? Eu vou. Mas se for para ficar só falando, aí não. Você está entendendo? Então, tipo, consagrar também os ouvidos. Os ouvidos precisam morrer na cruz. Seu coração precisa ser morto na cruz. Aquele ódio escondido. Aquela recusa em perdoar. Aquele rancor que você guarda de estimação como um cachorrinho. Aquela satisfação pela desgraça da pessoa que lhe fez o mal. Isso é coisa do velho homem. O corpo do pecado precisa ser crucificado. O coração também. Então, meu querido, no tocante à sua posição diante de Deus, o velho homem já morreu. Amém? Mas no tocante à vida deste princípio prático, você precisa matar o velho homem todo dia. Essa é a essência do negócio. Que nem o personagem de Tom Cruise matando o zumbi, que já tecnicamente já estava morto, né? Então, essa é a ideia que ele está desenvolvendo. Aí ele vai e diz o seguinte, nos versos do 8 ao 10. Próximo slide. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Então, Paulo ainda está enfatizando essa união que a gente tem com Cristo. Nos versos do slide anterior, ele estava enfatizando a união com ele na sua morte. Em essência, você se une com ele na morte como matando o velho homem, tá? Mas agora ele vai dizer, mas tenha calma, a gente não se une só com ele somente na morte. A gente também se une com ele na ressurreição. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. E o que é que ele vai falar acerca da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus aqui, para trazer implicações para mim e para a sua vida? Na verdade, o que ele vai dizer é que a passagem de Cristo, da morte para a vida, é uma passagem irreversível. Ou seja, ele estava na morte, ele venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre. Ou seja, a morte não tem mais poder para ir lá e tragar ele de volta. Ele não pode morrer mais. Amém? Né? Então, o que acontece? Ele está dizendo que na minha união com Cristo também é assim. É isso que ele vai dizer. Você passou da morte para a vida. A sua condição é irreversível. Olha o que ele vai dizer nos próximos versos. Vira aí, meu filho, por favor. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas o quê? Vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Então, o que ele está dizendo? Olha, você também já ressuscitou. Você já passou para a vida. Então não tem sentido você voltar para a morte. Não fique mais oferecendo o seu corpo para o pecado. Não atenda aos desejos do pecado. Não faça simplesmente o que o pecado manda você fazer. Você não está mais nessa realidade. Você agora está em outra realidade. E que outra realidade é essa? Você agora precisa oferecer os seus membros a Deus, oferecendo-os como servos da justiça, a prática da justiça. E, queridos, olha só, existem algumas implicações importantes aí nesse texto, tá? Que implicações são essas? Algumas questões importantes. Primeira coisa, a vida do crente exige uma guerra constante contra o pecado. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente está numa rebelião contra o antigo Senhor. Lembra do dualismo? Estar em Adão, estar em Cristo.
Velho homem, novo homem. Pecado e morte, justiça e vida. Tá? Então, o que acontece? Você já está aqui. Mas aquele que dominava você, o pecado e a morte, fica o tempo todo querendo tomar você de volta. Está entendendo? E aí, qual é a ideia? Que você, nessa questão, você nunca vai viver em paz. Por quê? Porque o seu inimigo nunca vai desistir. Até o dia que Jesus voltar. E aí você vai ser glorificado. E aí, definitivamente, por completo, você será como Jesus. O pecado não tem mais absolutamente nenhum poder sobre você. Amém? Mas enquanto isso não acontece, o pecado e a morte continuam lutando para ter você de volta. Por isso que você precisa vigiar todos os dias. Por isso que você não pode confiar em você. Por isso que você precisa adotar estratégias práticas. Então, por exemplo, a pessoa que tem problema, a pessoa casada, já teve problema de ficar de papinho com um colega de trabalho na rede social, e corre o risco, sabe que não pode confiar em si mesmo, o melhor fazer é não estar sozinho com o celular na mão. O melhor fazer é não ter senha no celular. O melhor fazer é, quando chegar em casa, ficar o mínimo possível pendurado nesse negócio. Se tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. Engraçado, como o tempo muda, né? Eu me lembro, quando eu era pastor de jovens, que a estratégia que eu dava para os jovens era não ter computador no quarto. Pôr o computador na sala, né? Porque naquela época você acessava a pornografia pelo computador, né? Hoje em dia a pornografia está no celular. Está na sua mão, para onde você vai. Então deixa eu dizer uma coisa a você, como seu pastor, que zela pela sua saúde espiritual. Cuidado com o celular. Esteja vigilante. Faça desse negócio seu servo e não o seu senhor. Não deixe ele mandar em você. Tem gente que não larga esse negócio. Às vezes você vai num restaurante, está lá 4 pessoas numa mesa, cada uma no celular. Às vezes eu tenho vontade de ir lá perguntar à pessoa, vem cá, vocês estão conversando entre si aí, nesse celular? Porque eu não acredito que vocês saíram de casa, combinaram para vir comer junto, para cada um ficar no mundo, né? Mas infelizmente é isso que a gente vive hoje. Não deixe esse troço lhe dominar. O celular é um excelente instrumento tecnológico quando usado para o bem. E um excelente instrumento do pecado quando usado para o mal. Tá? Então se ligue nisso aí. Existe uma guerra. Você está em guerra, amigo. E quem está em guerra, dorme com o olho aberto. Você está em guerra. E essa guerra só vai acabar quando você escutar a trombeta tocando. Tá? Segunda questão importante. A confiança no poder do novo Senhor nos motiva a continuar a lutar. Porque o que acontece? Às vezes, a guerra é tão difícil, é sofrido lutar, que chega uma hora que a gente tem vontade de desistir. Chega uma hora que a gente diz assim, cara, eu não consigo. Mas qual é a grande questão? O que é que Paulo disse? Ele disse, olha, aquele corpo que antes era oferecido para o pecado, agora é oferecido para quem? Para Deus. Uma vez que esse corpo é oferecido para Deus, é Deus, o novo homem que existe em você, por meio de Cristo, por meio da ação do Espírito, é isso que capacita você a lutar. Então, o resultado, por que a gente não desiste de lutar? Porque a vitória não depende das nossas forças. Amém? A vitória não depende das nossas forças. A vitória depende da capacitação de Deus na sua vida. Então, mesmo quando você vê que o inimigo é muito grande, que é muito difícil, que você tem certeza que não consegue vencer, ainda assim você não deve desistir de lutar, porque você não depende de você mesmo para vencer a guerra. É o Senhor quem lhe capacita.
Então, não desista de lutar contra o pecado. Persevere. E uma terceira coisa muito importante aí, mais de natureza teológica, tá? Que esse texto traz para nós. O corpo físico não é a origem do pecado, como afirmam os gnósticos, mas apenas o veículo. Preste atenção. No Novo Testamento, no período do Novo Testamento, especialmente mais fortemente lá do meio para a segunda metade do primeiro século, surge nos círculos cristãos uma heresia gnóstica que causou muitos prejuízos. Na verdade, assim, Colossenses luta contra um tipo de judaísmo gnosticista, um negócio meio estranho. 1 João luta mais diretamente contra um gnosticismo. Qual é a base do gnosticismo? O gnosticismo ele se baseia numa interpretação errada da filosofia de Platão, que entende que o mal reside na matéria. Essa é a essência da coisa. E o bem está no mundo espiritual. Ok? Consequentemente, qual é a ideia deles? Está entendendo? Das duas, uma. Ou ele vai dizer a você para odiar o seu corpo, massacrar o seu corpo, como aconteceu no monasticismo da Idade Média. Você se lembra? O monasticismo da Idade Média, ele surge a partir justamente do abraçar da teologia católica romana com o neoplatonismo. Se você for ler Agostinho, você vai ver que ali é o ponto de partida dessa viagem. Então, resultado, os caras massacravam seu corpo, né? Com um chicote, o corpo é mau. E tem uns crentes que tem meio que isso na cabeça. Você já viu algum crente dizer assim, meu amigo, enquanto a gente estiver aqui, ó, né, nessa carne, pondo a culpa do pecado na matéria. E não é isso. Paulo está dizendo que o mesmo corpo que é oferecido ao pecado, como instrumento de pecado, pode ser oferecido para Deus como instrumento de justiça. Você está entendendo? Então, o que acontece? Não é o seu corpo não é para ser odiado, o seu corpo é para ser amado e consagrado para Deus. Até porque a salvação final não é só para a alma, como essa influência do gnosticismo colocou na cabeça de muita gente da igreja. Tem muito crente que acha que a salvação acaba, a obra de Deus na sua vida acaba quando você morre. Tem muito crente achando isso, morreu, vai para a glória, pronto. E não. Quem morreu não está no seu estado definitivo de bênção, de bem-aventurança. Está no estado intermediário, na presença de Cristo, mas ainda não é ali o seu estado definitivo. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os mortos? Vão ressuscitar. Então, preste atenção, na eternidade nós teremos corpos. Na eternidade nós teremos corpos. E ao contrário do que muita gente pensa, a vida da gente vai ser mais parecida com a vida que a gente tem hoje do que a gente imagina. Está entendendo? Porque o pessoal pensa que é só aquelas pessoas de luz, que nem aqueles desenhos dos mormons. Não sei se você já teve acesso à literatura mormon. Né? Então, está lá aqueles seres de luz ao redor do trono de Deus, só coral, 24 horas por dia. Você já teve a ideia de que na eternidade ia ser assim? Você vai me desculpar eu lhe dizer, mas passar a eternidade inteira ensaiando coral, eu não queria não. Está entendendo? Eu gosto de música, mas eu acho que o tempo todo sem parar ia ficar meio chato, viu? Ia ficar meio chato. Eu gosto de música, gosto de cantar, gosto de coral, mas... Então, não é assim. Se você começa a ver as profecias do Antigo Testamento sobre a eternidade, sobre o reino de Deus, sobre o estado eterno que nós viveremos com o Senhor, você vai ver muitos elementos de vida na terra. Então, por exemplo, coisas como, por exemplo, o leão pastará com o cordeiro. Vai ter animais. Os animais vão viver em paz, nenhum bicho vai comer mais o outro. Negócio meio assim, né? Então, Valdeni, parece há um grande perigo de não ter churrasco. Ó. Rapaz. Então tem que inaugurar aquela ventoinha logo. Tem que inaugurar o exaustor da churrasqueira logo, porque, olha...
A qualquer momento a trombeta toca e há um perigo, eu não tenho certeza não. Mas me parece, é mais provável, que parece que na eternidade ninguém vai comer carne não. É o que parece, tá? Mas, ao mesmo tempo diz que os montes destilarão mosto. O mosto é aquele preparado do vinho, quando você amassa as uvas e fica o suco e as uvas com as cascas tudo no tonel assim. Então, vai vazar vinho pelos montes. Então, o resultado, parece que a gente vai tomar vinho, vai comer pão, vai plantar, vai colher. Então, parece que a vida vai ser uma vida mais parecida com o que a gente tem hoje do que a gente imagina. Então, o corpo é importante. O corpo é muito importante na teologia. Está entendendo? O corpo está se decompondo e morrendo por causa do pecado. Então, o corpo sofre os efeitos do pecado. E por meio do corpo a gente peca. Mas quando eu não sou mais dominado pelo pecado, passa a ser dominado por Deus, o meu corpo passa a glorificar a Deus. No corpo. Nas mãos, nos lábios, nos olhos, nos órgãos sexuais, nos pés, nas pernas, em todo lugar. Glorificar a Deus por meio do corpo, tá? Então não tem esse negócio de odiar o corpo, tá bom? Não, que o corpo é mau, que o corpo é a fonte do pecado. Ai, o que, tipo assim, outra ideia que as pessoas têm, né? Tá lá o corpo da pessoa que morreu, né, no velório. E aí a pessoa diz, não, olha, ele agora deixou essa casca e agora está vivendo, né? Como se a gente apenas morasse num corpo. Você já teve essa ideia? Isso não é verdade. Você não mora num corpo, você é um corpo. Você é um corpo, você é um espírito. Você é uma alma, você é um coração, você é uma mente, tá? Vários termos diferentes usados para esse elemento não material do seu ser. Então, você é o que você é. Então, quando você morre, parte de você se separou de você. Você não está inteiro depois da morte. Você só se torna inteiro após a ressurreição. Tá? Então, essa percepção do corpo é muito importante. Então, por exemplo, ame o seu corpo, né? Goste das suas estrias, das suas celulites, das suas rugas, tá? Goste, o meu músculo favorito, meu bíceps, né? Goste do bíceps, tá? Então, goste de você, do seu corpo. Mas saiba que o seu corpo vai ser muito melhor depois da ressurreição. Né? Muito melhor depois da ressurreição. Porque não vai ter absolutamente mais nenhum efeito do pecado sobre ele. E aí eu acho que vai ser altamente coisado. Né? Janequine perto de mim não vai ser ninguém. Então, queridos, trocando em miúdos, você não vai conseguir deixar de pecar enquanto você estiver aqui. Mas você pode se santificar. Toda guerra tem batalhas. Às vezes vencemos umas, às vezes perdemos outras. Mas essa guerra que você luta contra o pecado, você pode ter certeza, no final, a guerra vai ser vencida. Então não desista de lutar. Se perder uma batalha, levanta a cabeça, peça perdão a Deus e vá lutar de novo. E siga em frente. E não desista nunca, nunca. E, para encerrar essa parte, o verso 14, Paulo, meu plano de terminar o capítulo hoje foi por água abaixo, mas Paulo vai dizer no verso 14 o seguinte: pois o pecado não os dominará. Olha que declaração forte, hein? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí eu tratei esse versículo em separado, porque esse versículo ele é muito citado, mas nem sempre bem compreendido, tá? O que é que Paulo quer dizer com você não estar mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? Quer dizer que você não precisa ligar para nada que a lei diz? Não tem mais que se preocupar com nada do que diz na lei?
Não, isso aí é coisa de judeu, estava na lei, eu estou na graça. O que é que ele quer dizer com isso? Para isso a gente precisa lembrar algumas coisas que Paulo já disse sobre a lei em Romanos. Você se lembra que vez por outra a lei aparece no discurso de Paulo, né? E às vezes ele está falando um negócio que parece nada a ver, de repente chega a bendita da lei ali, no negócio. Ele menciona a lei num versículo, mas aí ela sempre aparece. Porque ele está construindo uma ideia que ele vai desenvolver no capítulo 7, no próximo capítulo. Olha o que ele já disse até agora sobre a lei, fazendo um resumão, tá? Em primeiro lugar, ele falou que a lei é o fator condenatório tanto de judeus quanto de gentios. Então, o que é que condena um homem diante de Deus? A lei. O judeu conhece e não pratica. O gentil não conhece, mas tem a lei gravada no seu coração, quando a consciência o acusa, e também não pratica. Lembram disso? Vários episódios para trás. Então, o que é que acontece? A lei é o fator que condena o homem. Segunda coisa que ele vai dizer, que a lei é o cala-boca de Deus para os pecadores. Ou seja, qualquer pessoa que questionar a justiça da sua condenação, Deus diz, olha a lei aqui. Você transgrediu isso. Tá? Então, a lei é o cala-boca de Deus para os pecadores. É a prova do crime, são as provas do crime. E em terceiro lugar, ele também vai dizer, que no capítulo 5 especificamente, que embora o pecado seja mais antigo do que a lei, foi a lei que tornou o pecado conhecido. Então a lei ressaltou o pecado. Então pode prestar atenção, ó. Na primeira afirmação, lei e pecado estão juntos. O pecado é a transgressão da lei. Você, pela lei, sabe que está condenado. Correto? Quem pratica o pecado não pode dizer nada, porque a lei mostra as provas do seu crime. O pecado é mais antigo do que a lei, mas a lei foi quem ressaltou o pecado, fez o pecado conhecido. Então perceba que no argumento de Romanos, lei e pecado são inseparáveis. Consegue captar isso aí? Paulo sempre traz a lei para falar alguma coisa acerca do pecado. Porque essa é a ênfase que ele vai dar. Então, no próximo slide, você vai ver um paralelo muito importante que ele faz quando ele encerra o capítulo 5 e vai para o 6, e quando ele encerra essa primeira parte do 6 e vai para a segunda parte do 6. Olha só como é bem parecida a ideia. Mas onde aumentou o pecado, o quê? Transbordou a graça. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí agora, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí, vamos pecar porque não estamos debaixo da graça, mas debaixo da lei? Então parece que para Paulo, estar debaixo da lei é quase um sinônimo de estar debaixo do pecado. Você concorda comigo? Ele trabalha as duas antíteses, pecado, graça, lei, graça. Sempre na mesma perspectiva. Por que isso é importante? Olha só. Isso mostra para a gente o que é que Paulo quer dizer com a afirmação, com a expressão estar debaixo da lei. Quando Paulo fala que você não está debaixo da lei, ele não está dizendo que você não deve olhar a lei, observar a lei de Deus, cumprir a lei de Deus. O que ele está dizendo quando ele fala que você não está debaixo da lei é que a lei não tem mais poder sobre você, assim como o pecado não tem mais poder sobre você. Então, a lei, no seu efeito de proclamar a condenação por causa do pecado, não tem mais efeito sobre você. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está debaixo da lei mais. Ela não tem mais esse poder. Então, a lei não lhe assusta mais, não lhe assombra mais, não lhe amedronta mais. Você não está debaixo da lei. Você não está mais condenado pela condenação que a lei traz. Você está debaixo da graça. Seus pecados já foram perdoados. Você foi justificado pela fé em Cristo. Amém? Então, essa é a ideia. É isso que ele está falando. Então, o pecado traz a depravação e a lei traz a condenação. Tá? Seria algo mais ou menos assim. Estar debaixo da lei é, na verdade, estar condenado por causa do pecado que a lei ressalta. Ok? Então, esse, basicamente,
É o significado da expressão. Então, o que é que você precisa saber para você ir para casa? A lei não te condena mais. Amém? A lei não te condena mais. Ela não tem mais poder de lhe enviar para o inferno. A lei não tem mais poder de apontar os seus pecados e lhe apresentar como culpado diante de Deus. Por quê? Porque você está debaixo da graça. Pela graça, mediante a fé em Cristo, seus pecados foram perdoados. A lei não pode lhe acusar, porque diante de Deus o que pesa é o que Cristo fez por você. Isso é fenomenal. Isso é sensacional. Mas isso não quer dizer que a lei não seja importante. Então, o não matarás continua sendo importante. E deve ser considerado para você não matar. Não desejarás, não cobiçarás, né? E até não apararás a lateral da barba. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá e entender qual o significado disso, qual o princípio por trás disso, e esse princípio continua valendo para você. Não se expressa mais culturalmente aquele princípio por meio do barbear, mas existe um princípio ali. A gente falou sobre isso na escola bíblica, quando a gente viu como ler e interpretar a Bíblia. Né? Então, toda lei tem algo para lhe falar. Toda lei é importante. Por isso que a gente ainda prega a lei no púlpito. E a gente não prega a lei somente como um estudo histórico para conhecer a fé de Israel. A gente prega a lei como Deus falando com a gente. Amém? Mas que a gente vai entender a dinâmica da lei, o seu papel na antiga aliança, o princípio que se estabelece ali e extrair aqueles princípios para a nossa vida, para fazer a vontade de Deus. Porque a lei continua sendo vontade de Deus. A gente vai ver isso mais detalhadamente quando entrar no capítulo 7, tá? O capítulo 7, realmente, o assunto é esse. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai querido, nós te louvamos nessa noite, te exaltamos por tua palavra, nos ensinando, nos instruindo. Peço a tua bênção sobre nós, para a gente estar lembrando dessas coisas, entendendo e aplicando as nossas vidas, Pai. Que a gente viva, Pai, com essa convicção no coração. A lei não nos condena mais. Não existe acusação sobre nós. Não existe culpa sobre nós. Não existe mais pecado nos dominando e lei nos condenando. O que existe é a graça de Deus em Cristo Jesus, nos dando a condição de sermos filhos de Deus e comparecermos na tua presença como perdoados, Pai. Que isso nos alegre, que isso nos motive a continuar lutando. Porque uma vez que isso aconteceu, nós não somos mais o velho homem, nós somos o novo homem. Precisamos viver assim, Pai. Então nos dá a vontade de lutar contra o pecado e a capacidade para vencê-lo, Pai. Obrigado porque não depende de nós, depende do Senhor. E não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixa desistir. Se tem aqui no nosso meio, meu Deus, alguém que desistiu de lutar, que o teu Espírito vá lá, incomode e traga de volta, Pai, para a batalha. Porque essa batalha é dura e difícil, mas é a única guerra que a gente tem certeza absoluta que vence no final, Pai. Porque Cristo já venceu por nós na cruz. Nos abençoa, nos protege no caminho de volta para casa e nos dá uma continuação de semana na tua presença. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Lhe dê uma boa continuação de semana.